Dentro desse contexto, qual a importância do Maio Laranja? A importância é essa, porque se não fosse pelo Maio Laranja, uma delas, né, eu não estaria aqui. A importância é que, em meses como esses, profissionais, né, pessoas que lidam e tratam diretamente com esse problema, estão se mobilizando, porque é uma campanha de conscientização, de mobilização, para despertar outras pessoas. A campanha, exatamente, a função dela é essa: mobilizar, conscientizar, despertar os outros, né? Se não fosse pelo mês, porque eu trabalho, tá, no sentido educativo, preventivo, eu atendo no âmbito assim da igreja inúmeros casos por semana, infelizmente. Está ali meu marido, que sabe que, às vezes, depois que eu volto de uma viagem, de uma ministração, é muito raro eu não ser procurada por alguém que quer Então, compartilhar. acontece muito abuso infantil dentro do contexto da igreja? Acontece muito abuso infantil ainda, mas, inclusive, existem muitos adultos que foram abusados dentro do contexto da igreja, tá? Por pessoas ditas. Vamos frisar aqui, porque depois o povo vem, não, ele é cristão. Gente, se eles se apresentam como cristãos, são conhecidos como cristãos. Inclusive, alguns são conhecidos como pastores. Então, é muito pesado, entendeu? É muito difícil. E por isso mesmo é que eu estou aqui, porque eu não posso calar, o silêncio não é neutro. Tá? Como Mordecai disse a Esther, se você se calar, Deus, se você se calar agora, se de todo te calares, Deus pode trazer o livramento de outra parte, de outra forma. Mas tu e tua casa perecerás. As pedras O clamam, silêncio não é neutro. Se Deus nos deu voz, nós temos que usar. Lá está em Provérbios 31, não sei se é 8, 9, que a mãe do Lemuel diz para ele: erga a tua voz em favor daqueles que não podem se defender. Erga a sua voz com justiça. Se não me falha a memória também, Provérbios 24, 23, gente. 23, esqueci o versículo, que vai dizer assim, né? Livra aqueles que estão destinados à matança. Livra aqueles que estão sendo levados, eu gosto dessa tradução, levados à matança. Livra-os. Aqueles que estão sendo levados para a morte. Se o puderes livrar. Ainda vai dizer, e depois não diga que eu não sabia. Não, coloca o Provérbios aí. Eu vou caçar se é 23, gente. O bom desse negócio é que, né, eu gosto de podcast por isso, que daí dá pra gente... Dá tempo, aí. Né? Dá pra gente... não precisa ficar aquele negócio de chato, né, de púlpito. Não, gente, de pregar boa ruim aqui. demais, misericórdia. Tem tempo aqui, ó. Provérbios, o quê? 23? Eu acho que é 23, gente. Se Deus quiser, vai ser. Se Deus quiser, vai ser. 23. Vamos lá. Seria o quê, mais ou menos? É o 23. Peraí, meu filho, se eu lembrasse, eu tinha falado. Peraí. Não se sentar assim, não. Ai, Adiel, como tu sofre. Não, mas eu não falei de falta de... Isso foi grosseiro. Foi não. Foi grosseiro, gente? Foi não. Desculpa, tá? Foi não, brincadeira. Não foi de mal, não, tá? Bom, olha, aqui tá ali, ó. Eles vão achar que eu sou bruta. Eu não sou bruta, não, gente. Eu tô brincando. É esse? Cadê? É Provérbio 23 que ela colocou. 23, mas ali, gente. Mas achou? Tá ali? Teria que não. Não? Tá aí, não? Não sei. Livras da Matança, aí. Seria? Peraí. Isso não é 23, 24. É só ir passando, né, gente? Só dar um Google aqui, Livra da Matança, já encontra já aqui, ó. Provérbios 24, 11. É o 24, né? Falei, se não é 23, é 24. Aqui, ó, 11, então, desculpa aí a idade, né, gente? Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Olha, gente, Tiago 4,17, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Silêncio não é neutro. Pecados de omissão também serão cobrados. E às vezes nós fingimos que não estamos vendo. E às vezes não estamos vendo porque não queremos ver. Hoje tem recurso, tem informação. Tá? Está acontecendo coisas assim dentro do círculo da nossa influência, dentro da nossa casa.
Talvez exatamente por essa venda que coloca nos olhos, por não querer enxergar, por querer trilhar esse caminho assim, intuitivo, deixa para lá, ou por essa negligência. Então, eu estou aqui. Tá? Eu estou aqui porque assim, Deus ele me comissionou. E eu entendo uma coisa, nós temos que despertar a função social do púlpito. Não existe função profética sem função social. E não existe, no que diz respeito ao cristão, a função social sem ser profética. Vai estudar o profetismo. Todos eles eram também agentes de Deus para denunciar, né, as mazelas sociais, as injustiças. E também aqueles que cuidam do órfão e da viúva, diz a Bíblia que é a verdadeira religião. Tá? E o manter-se incontaminado do mundo. Então, não dá para separar as duas coisas. Por exemplo, o seu podcast. Sim. Tá? Por pouco, não passava um mês, e, de repente, assim, pela agenda e tal, a gente engole a gente, sabe? Nossas agendas nos engolem. Então, a gente tem que estar atento e despertar a atenção das pessoas, não só em maio, porque o maio é para nos mobilizar, nos conscientizar, nós buscarmos aí mais informação, mais conhecimento, treinamento, capacitação com pessoas qualificadas para que nós possamos, durante o ano inteiro, a vida inteira, exercer o nosso papel, a nossa responsabilidade. E não sermos mais uma rede de negligência, mas também sermos uma rede de proteção. E eu estou aqui. Por quê? Olha, vou falar um negócio aqui, Fábio. Tem muitas crianças, assim como eu, já gritaram aonde estava Deus. Porque toda ferida, todo trauma sexual também gera uma ferida espiritual, uma lesão espiritual. Invariavelmente. Né? Diferentes extensões, diferentes intensidades, diferentes impactos em cada pessoa, mas gera. Então, muitas crianças já gritaram, até cresceram. Muitas, graças a Deus, já estão até na casa de Deus, né? Foram alcançadas pelo Evangelho, restauradas. Mas ainda existem muitas gritando. E muitas gritarão, se depender da sociedade em que vivemos, porque é tão estrutural. Só que eu vou te dizer, eu entendi uma coisa. Para cada criança que já gritou onde estava Deus, se nós começássemos a gritar aonde estava eu, quando a igreja começar a dizer, a gritar aonde estava eu, muita coisa vai mudar. Mas nós não nos responsabilizamos.